Nada contra Deus, mas sim contra o erro de muitos dos crentes. Você sabia que o principal blasfemeador contra Deus hoje está sendo os crentes? Eu vou explicar por quê, não se assuste. Fique porque você vai entender o vídeo. O que acontece muito hoje? As pessoas, os crentes, que dizem acreditar em Deus, são os principais, blasfemeadores contra Deus. Por quê? Eles alimentam as esperanças daquelas pessoas que dizem acreditar em Deus, que dizem ser líderes, que são falsos líderes. O que acontece? Depende deles para continuar tendo força, para continuar manipulando os filhos de Deus. Porque essas pessoas que dizem ser pastores, que dizem acreditar em Deus, são as primeiras, são as principais a não acreditar em Deus. Porque se eles acreditarem em Deus, jamais eles iam blasfemiar contra Deus. E aonde que eles encontram essa força para poder continuar blasfemiando contra Deus? Em cima dos crentes. Quem são os principais blasfemiadores? A maioria dos crentes, porque não acredita no erro que há à frente dos olhos deles. Quando chega uma pessoa para poder avisar, eles não aceitam, ignora e continua blasfemiando contra Deus. Por quê? Como que gera essa blasfêmia? Alimentando um blasfemiador para continuar blasfemiando e enganando os irmãos e os filhos de Deus. Tirando os filhos de Deus do bom caminho para o meu caminho. Porque quando essas pessoas acreditam no homem que diz ser enviado por Deus e essa pessoa não representa Deus, o que acontece? Ele aprende tudo de forma errada. Não tem resultado, é o que a Bíblia diz. Quando você planta errado, você colhe errado. Aí, futuramente, você colhe errado, o que acontece? Você vai condenar a Deus por algo que você plantou errado. Ah, Deus, mas por quê? Eu sempre supliquei, todo dia estou na igreja, todo dia estou implorando, estou orando, estou pedindo ao Senhor, estou suplicando, e tudo de ruim acontece na minha vida. Você sabe por que tudo de ruim acontece na tua vida? Porque você está no lugar errado e você está dando força a pessoas erradas para continuar blasfemiando contra Deus. E aí, o que acontece? Esse peso vem contra você. Por que eu estou falando que muitas vezes, a maioria dos blasfemiadores hoje, a maioria são os crentes, porque eles não buscam informações por si próprios, pelo livro da vida, e resolvem confiar em pessoas e aplica tudo aquilo, de confiança, deposita toda a confiança em pessoas que se diz pessoas de Deus, e muitas das vezes se torna nítido que ele é um falso profeta, mas ele transfere toda a responsabilidade para o falso profeta, alegando não ter culpa disso. E aí futuramente ele tem aí resultados negativos, por conta de estar alimentando blasfêmia. E muitas das vezes deixando de acreditar em Deus por conta de não ter resultado. Porque suplica, pede para Deus e não é atendido. Porque ele não está pedindo para Deus, ele está pedindo diante de um enganador. Ele não está pedindo diretamente para Deus, mas sim diante do enganador. E ele tem essas pessoas como Deus. Muitos evangélicos, muitos cristãos têm essas pessoas como Deus. Deposita toda a sua confiança nessas pessoas como se fosse Deus. E aí quer ser beneficiado, a qual o livro da vida representa. Mas não tem nada. Faz tudo errado. Planta tudo errado e colhe tudo errado. E quando colhe tudo errado, acaba desistindo de Deus. Por conta de acreditar que todo esse tempo esteve falando com Deus e suplicando para Deus. Mas não. Sim, diante de um enganador, diante de um mentiroso, de mais um falso profeta. Participou de manipulação, alimentou manipulação e alimentou blasfêmia contra Deus, dando forças a esse manipulador, esse enganador a continuar. E você tem esse resultado aí, muitas das vezes, posteriormente, você acaba desacreditando em Deus por conta de acreditar que não está sendo atendido por Deus. E muitas das vezes acredita que Deus não existe. Porque tanto que você faz, achando que está fazendo para Deus, está fazendo diante do homem, para o homem. Sinto muito dizer isso para vocês. Corrija, crente, porque vocês estão se condenando. Nada contra Deus e nada contra os crentes, mas vocês estão sendo falhos. Hoje os principais blasfemiadores, com todo respeito à classe cristã, está sendo a classe cristã. Porque eles não buscam informação, depositam toda a sua confiança no homem. E o homem é falho, a própria Bíblia diz. Não vou cansar de falar isso aqui. Segue aí se você gosta de ouvir verdade. Se não gosta, pode me criticar, pode fazer o que você quiser. Se você gosta de ouvir verdade, coisa que agrada a Deus está aqui. Aqui não tem mentira. Aqui não tem manteiga no bigode do gato, não. Segue para mais.